A inovação digital é eficaz quando ela não apenas cria, mas ela transforma as ideias em realidade. Como desenvolver projetos que superam expectativas e criam experiências únicas para otimizar o tempo e aproximar pessoas das informações. É sobre isso que iremos falar com o João Brignoli. Ele que é founder, é um visionário por trás do Grupo Du, uma agência de marketing digital 360 e também um ecossistema de negócios digitais. Vamos entender por que as maiores experiências são aquelas que geram mais reações e emoções. Ouvidos atentos podem mais. Este é o Pod, o podcast do Sebrae Alagoas. João, obrigado por participar aqui do podcast, o podcast Sebrae Alagoas, que tem esse episódio especial sobre o Startup Day 2024. Conta um pouquinho o que você trouxe aí para reflexão, né? Auditório cheio, muitas perguntas, muita gente entusiasmada aí com esses temas que diversos palestrantes trouxeram, empreendedores, né, como você. Conta aí um pouquinho o que você trouxe de boas questões para a gente pensar. Boa, cara. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Foi uma honra estar aqui com vocês aqui na Alagoas. Estrutura muito legal, muito bonito, ficou muito interessante, fiquei feliz de ter o auditório cheio também. Eu trago sempre o assunto de experiência do cliente, né? E aí eu gosto muito de ciência, cara, eu gosto de estudar ciência. E eu trago a parte de experiência do cliente muito voltada a como funciona uma experiência dentro do nosso cérebro, né? Então eu expliquei pra galera ali. O cérebro tem o sistema límbico, que é uma bolinha pequenininha dentro do nosso cérebro, que é nela que ficam guardadas todas as nossas emoções, nosso aprendizado e as nossas memórias. Então tudo que está no entorno dessa parte de memórias, aprendizado e emoções é ali que fica. E todas as experiências que a gente tem que gerar, né? Eu trago muito que todas as experiências geradas para o nosso cliente, para as pessoas à nossa volta e tudo, elas têm que ficarem gravadas como boas emoções. Então as melhores experiências são aquelas que geram emoções e reações positivas no nosso cérebro. Basicamente é sobre isso que eu falo. Acho que o pessoal gostou bastante. Qualquer negócio? Qualquer negócio, cara. Qualquer negócio pessoal, profissional, para o empreendedor, para o empregado, para todo mundo. Porque a partir do momento que tu pede uma água, certo? E a água vem quente, frustra um pouco, né? Frustra um pouquinho. Então, a partir do momento que tu pede a mesma água para outra pessoa e vem gelada, naturalmente a tua reação é voltar a comprar com aquela pessoa da água gelada. Por quê? Porque a tua experiência foi melhor com ela. Ou se você vai comprar um produto do mesmo lugar, o mesmo produto, tudo igual, mesmo ambiente, com duas pessoas, uma te olha, te sorri, a outra não te olha, não sorri, não conversa, enfim, é duas experiências completamente diferentes. Não são as mesmas coisas que podem ser feitas com experiências diferentes. E essas experiências elas têm que gerar impacto na gente, ela tem que gerar bons resultados, bons números, elas têm que estar num ambiente legal e tentar evitar ao máximo, né? A primeira coisa que eu falo é de burocracia, né? Acho que hoje tudo é muito burocratizado e a gente tem como gerar experiências mais fáceis sem uma grande burocracia. Exatamente, isso é um passo que cada vez mais tem se visto, por isso a gente fala de UX, né? CX e UX. Esse é um conceito importante. Falar um pouquinho sobre a experiência do usuário, a jornada do usuário, user experience e tal. Para quem está nos ouvindo, assistindo, ou quem não teve a oportunidade de estar aqui na palestra. Por que as pessoas compram, cara, mais no Mercado Livre e na Amazon do que nos outros e-commerces, né? Tá tudo lá. Todos os produtos, inclusive de outros players, estão lá em marketplaces, né? 2, se tu já tem a conta, tu não precisa nem botar o cartão nem nada, porque eles já têm um próprio sistema de pagamento interno que te permite simplesmente só dar um ok, e aí tu confia na plataforma porque tu já teve outras experiências positivas. E 3, velocidade de entrega. Então, hoje 54% das entregas do Mercado Livre no Brasil são feitas no mesmo dia, cara. No mesmo dia. Comprou, recebeu no mesmo dia. 54%. De milhões e milhões de movimentações, 76% são até em 2 dias. Então, tudo isso é experiência. Não só experiência de recebimento, de pagamento, enfim, mas também de usabilidade dentro de uma plataforma. A gente falando aqui em inovação, né? As plataformas, elas hoje precisam entregar para o cliente uma muito maior facilidade de compra. Hoje tu vê muitos e-commerce, não vende, o cara não consegue comprar. Entende? Ou o produto não tem disponibilidade de estoque, ou se tem a informação não é tão clara. Então tudo passa hoje, o sucesso de muitas das grandes operações hoje no Brasil, né? Falando em Brasil, Mercado Livre, Nubank, próprio PicPay, entre outros,
passa exclusivamente pela experiência do usuário. É customer centric que chama o termo, né? É colocar o cliente no centro e absolutamente tudo que tu for fazer ser pensado se vai ser bom para o cliente ou não. Depois tu pensa se vai ser bom para a empresa. Entende? Claro, né? Tudo dentro de custos relativamente dentro do normal da operação. Mas no momento que tu coloca o cliente no centro, não é inegável que os números melhoram. E é curioso que isso é uma máxima, né, do mundo dos negócios. Meus avós, que eram empreendedores, sempre colocavam: o cliente tem razão, e aquilo sintetizava, né, um conceito de: olha, tu tem que prestar atenção em todos os momentos que esse cliente interage com os nossos serviços ou com a nossa loja, que era o caso deles, movelaria e tal. Você falou que gosta de ciência. Eu imagino que que esse mundo do marketing, né, queria que você depois falasse um pouquinho sobre o Grupo Duo aí, como uma agência de marketing digital. É um mundo cada vez mais centrado, baseado em dados, ou seja, essa jornada do cliente, o comportamento do cliente está com métricas que são rastreadas, né, na omnicanalidade, diferentes canais. E às vezes, quando a gente faz essa discussão de transformação digital, de uma jornada de transformação digital para muitos pequenos negócios, eles encaram esse passo para o marketing digital, o posicionamento nas redes, ter um acompanhamento do comportamento com algo muito difícil. É preciso ter um certo porte para poder acessar, por exemplo, claro, muitos serviços de uma grande empresa de marketing digital, depende da escalabilidade, mas eu vi que vocês também estão entrando numa fronteira importantíssima, que é da educação, como informar melhor, educar melhor os usuários desses serviços e como fazer marketing digital. Fala um pouquinho, para o nosso mundo, o Sebrae tem o desafio de trazer essa ciência, essa aplicação de tecnologia para a marca digital, a centralidade do cliente a partir de dados e tal. Como é que a gente faz isso? Legal. Eu acho que tem 2 pontos aí que eu queria citar. Tá? Primeiro, o cliente sempre tem razão, né? É uma máxima que a gente cresceu ouvindo. Por quê? Porque sempre se tratou muito o cliente como algo que a gente não pode de jeito nenhum recusar nada a ele, a gente tem que atender absolutamente tudo que ele fala. Só que isso é uma máxima válida a partir do momento que... Na verdade, o contrário, vou refazer a frase. Na verdade, essa máxima só é válida se a gente não tem informação suficiente do que é o melhor para o cliente, e não o contrário. O cliente ele vai ter razão se tu não souber o que ele quer. Então, se ele vier reclamar, tu vai resolver a reclamação dele mesmo tu não concordando. Mas aí é tu que está errado. A partir do momento que tu tem dado o suficiente para mostrar para o cliente o que ele quer, aí ele com certeza vai mudar um pouquinho a visão, inclusive, do teu negócio. Quando a gente tem dados, quando a gente tem números, e aí a gente está falando disso, né, da ciência envolvendo a parte do marketing, a parte do atendimento ao cliente, quando a gente tem números e dados que conseguem nos mostrar o que os clientes realmente querem, porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. E a gente reclama de determinadas coisas que não tem, sendo que o que a gente queria era completamente diferente, tanto em e-commerce quanto em loja física também, tá? No online e no offline. É muito mais fácil quando a gente sabe um pouquinho mais sobre o nosso cliente, quando a gente conversa com ele, a gente consegue entender o que ele realmente queria. E fala um pouquinho do Grupo Duo aí, como uma agência, né, que tem 250 colaboradores, Isso, ou seja, premiada, reconhecida no mercado. Falávamos há pouco das premiações aí, reconhecida como a melhor agência aí, parceira aí da RD Station, ou seja, que também a gente tem esse acompanhamento deles aqui na nossa estratégia de marketing digital. Fala um pouquinho como é que se cuida de uma empresa de 250 criativos, imagina, marketing digital, né? E como é que a inovação e a boa governança se dá. Você vem falando sobre isso, eu acho que é um tema importante. Cara, a governança para mim foi uma virada de chave, tanto a parte de governança corporativa, entender um pouco mais de business, assim, quanto de ter um conselho estruturado também, né? Hoje são 275 já, na verdade, né? Até deu um up da última bio ali que a gente tinha. E é um desafio, né, cara? Mas eu costumo falar que eu gosto da metodologia de liderança de 1 para 8, né? Acho que uma pessoa tem capacidade de liderar outras 8. E assim sucessivamente para baixo, né? Então tem que ser um desenvolvimento grande de governança, desde os caras dos C-levels, né? CEO, CMO, CFO, etc.,
Aí os gerentes, os gestores de área, coordenadores técnicos, líderes, lideranças, enfim. Depois tem toda uma estrutura sênior, pleno e júnior dentro do negócio, né? Então é bastante gente, mas é uma bagunça organizada, né? Vocês sabem como é, vocês também são uma estrutura importante, né? O Sebrae em si, né, em todos os lugares que eu vou, sempre tem muito carinho, muito detalhe, é muito atento, né, aos convidados, aos clientes, aos parceiros, sempre disponível a fazer eventos muito importantes que impactam na sociedade. E aí vem de encontro ao que eu penso muito, que eu prezo muito, né, que é fazer uma empresa que impacte também as pessoas. Então a gente tem bastante gente sim, mas a gente tem um olhar muito exclusivo para cada um. Claro, não é algo que eu vou te dizer, o João conhece absolutamente cada um dos funcionários dentro de casa, né? Que não é assim que funciona também. Mas eu sei que os líderes, as pessoas que são envolvidas com cada um, têm um trato muito especial e de muito carinho com cada um, né? Então isso com certeza tem relação direta com o que nos levou a ganhar os últimos 2 prêmios de melhor agência do Brasil lá pela RD Station. Esse ano agora, recentemente, também recebi o prêmio de empreendedor do ano. Pela Becom, né? Estive no pódio lá em 3 categorias com eles e tudo isso tem feito a gente querer mais e mais, né? Muito desse movimento de palestras também tem relação direta com isso, tentar levar um pouquinho dessa mensagem, disso que a gente estuda, disso que a gente aplica também para outras organizações. E aí esse canal de abertura que vocês dão aqui com certeza é muito importante. Muito bom tê-lo aqui. Há um tema que é transversal aí a vários setores, mas sobretudo nesse campo da criatividade, né, do que até hoje era feito por humanos, ainda que já tivesse muitos softwares, muito apoio tecnológico para poder produzir, né, criar. Como é que você está vendo a inteligência artificial generativa, tanto do ponto de vista do teu negócio, da agência em si, o que é que isso potencializa o que vocês já faziam, ou, por outro lado, ameaça o que vocês faziam? E depois como é que a gente pode, aí entra o Sebrae, vocês, a gente nessa linha da educação, né, para a adoção disso, na palma da mão, hoje você pode criar. Conta um pouquinho, ameaças e oportunidades da inteligência artificial para um negócio como o de você. Cara, eu vejo ameaça só para quem não se atualizar e não utilizar, né? Então, a inteligência artificial ela não vai substituir ninguém. A pessoa ela vai ser substituída por uma pessoa que utiliza a inteligência artificial. Esse que é o grande ponto, né? Ninguém vai ser substituído por ela, e sim por alguém que usa ela. A inteligência ela vem... Hoje, se agências de marketing, empresas do nosso setor não estiverem utilizando, elas estão deixando dinheiro e tempo na mesa, né? Porque acelera muito processos, entre aspas, burros, que eram feitos com uma necessidade de ter alguém fazendo trabalhos braçais ou manuais, ou enfim, que hoje já existe uma velocidade que dá esse suporte, e utilizar dela faz ser muito melhor, não só para nós, para o nosso desenvolvimento, para o nosso entendimento e para o resultado do cliente. Então ela vem de um zero ameaças, a ameaça é só para quem não tiver interesse de se atualizar, assim como, cara, sei lá, o fax passou para o telefone, passou para o celular, assim por diante, né? São tecnologias que vêm para agregar e para apoiar. Desde um podcast que tu consegue já fazer uma legenda em minutos, desde várias outras ferramentas que interpretam, né? A gente pode estar falando aqui, se você quiser colocar esse nosso podcast em inglês, tu consegue facilmente, utilizando uma IA, sendo o nosso rosto, a nossa fala, tudo igual, ele vai sair a gente falando em inglês. Então, isso é um apoio muito grande, né? Existe ameaça, existe problemas com isso do mau uso dela, mas também, assim como eu falei do exemplo do telefone, eu acho que em todas as grandes inovações, todos os grandes as disrupturas que se teve no mercado até hoje, tem quem usa para o bem e quem usa para o mal. Então é ter um discernimento, é ter um bom senso de saber como utilizar. E essa parte da educação, cara, para nós, assim como eu sei que vocês fomentam muito, vocês trazem muita oportunidade de inovação, é um órgão que realmente tem um destaque no Brasil todo. Aqui na Alagoas estou vendo um trabalho muito especial, né? Cheguei aqui e fiquei impactado de fato com esse movimento que vocês estão fazendo, com a quantidade de pessoas, com os palestrantes. E é bem legal, a gente está entrando agora com uma plataforma de educação que a gente vai lançar para a educação em marketing digital. Então, tudo que a gente aplica dentro do negócio, a gente vai também estar ensinando. Isso vai ser bom para nós, até como um funil de contratação de novos profissionais para o nosso negócio, como poder disponibilizar profissionais para outras empresas também através de uma chancela da gente, que é a agência do ano hoje por 2 anos seguidos, entre outros
outros méritos, como 3% melhor dentro do Google e outras questões, né? Então a gente quer ensinar como a gente faz, as metodologias dos nossos gestores, para poder levar para o mercado também. É uma contrapartida, uma entrega, né? Eu gosto muito, sempre que a gente ganha algo, eu acho que a gente tem que devolver um pouquinho para o universo também, e isso com certeza depois volta. Então essa parte da educação vai ser um investimento bem forte que a gente vai fazer, justamente para devolver um pouquinho para o mercado desse sucesso recente que a gente teve e do que a gente gosta muito de fazer, né? Muito bom, né? Então, há quem diga, né, no mundo da inovação, de que toda empresa deve ser entendida também como uma edtech, né, como uma empresa de educação, não só para o usuário, né, mas fornecedor, enfim, para quem não entende do que aquilo, para que aquilo serve e tal, né. Mas eu queria fechar, João, com um tema que é desafiador, que tem a ver com essa discussão de IA e tal, que é o seguinte: o marketing foi se potencializando, né, nesses últimos anos aí, com ferramentas poderosas de acompanhar nossos movimentos, a nossa jornada, né? E com o nosso rastro digital, né, os nossos gêmeos digitais aí, e múltiplas plataformas, ele é capaz de nos compreender e conhecer melhor que nós mesmos, né? Se você agregava a isso o neuromarketing, né, e a outras ferramentas nudges, né, você tinha uma capacidade muito grande já de entrar num campo de uma invasão, né, da condição de agência, de escolhas que os indivíduos podem fazer como consumidores e tal, né, em diversas transações, digamos, nas plataformas de e-commerce, para assistir vídeos, se entreter, fazer movimentos e tal. Então o marketing tem uma força muito grande na capacidade de induzir comportamentos e tal. Com a inteligência artificial, e você tendo a condição de captar não só os dados que eu deixei lá numa determinada plataforma, mas com a captura de imagens, de som, de movimentos, né? E hoje já consegue, inclusive, ter um avanço do ponto de vista do nosso pensamento, tanto que tem um campo do direito chamado dos neural rights, né? Dos direitos neurais, para preservar a mente humana, né? Porque senão vocês vão conseguir entrar e até induzir o que a gente pensa. Hoje já tem uma capacidade. Como é que você vê esse dilema ético, vocês que são premiados, vocês que são reconhecidos também no campo da sustentabilidade, né, desse posicionamento de uma agência também ética? Como é que esse debate é trazido? Como é que você traz isso para dentro do corpo e na relação com os usuários dos seus serviços? Cara, eu acho que tem dois pontos aí, né? Um que nós, pelo menos lá no grupo, a gente preza muito pela legislação vigente, tem a LGPD, entre outros pontos aí, que a gente segue, né, à risca, porque de fato é algo comprometedor, é algo que a gente tem que prezar como ser humano também, né, não só como organização. Mas tem um outro lado que foge um pouco ao controle, né? Recentemente até foi chamado no Senado todos os heads, os CEOs, enfim, fundadores das grandes plataformas, e não só das plataformas, mas dos aparelhos também, né? Das marcas dos aparelhos. Porque, cara, de fato, existe alguma coisa que não se explica muito bem, que é essa captação de informação do que a gente está fazendo, do que a gente está falando, do que a gente está ouvindo. Não é algo que foi justificado, não é algo que foi realmente explicado, digamos que eles foram bem sabonetes, assim, né? De deixar as coisas não tão claras, porque de fato tem alguma... Todo mundo já teve aquela sensação de que falou alguma coisa e que o anúncio apareceu, né? Então foge um pouco do controle, por exemplo, de uma própria agência, entende? Então a gente trabalha em plataformas que a gente não tem o controle da plataforma. A gente costuma até brincar, né? Esses dias atrás o Instagram caiu, não estava funcionando ali em tempo real, e os clientes vêm perguntar para nós: o Instagram caiu, o que aconteceu? Cara, a gente não sabe, não é algo do nosso controle, né? Não adianta reclamar conosco se o número está diferente, porque não foi a gente que né, a gente controla. Então a gente ainda fica um pouco refém, sim, e acho que muito na mão de grandes players, né? Grandes players que são 3 ou 4, não são muitos, né? Tem muitas plataformas, mas os donos mesmo são 2 ou 3 aí. Então acaba ficando um pouco na mão, cara, mas acreditando-se que dentro do que tem se avançado muito nessa parte de legislação de dados, legislação de informação, a tendência é melhorar. Né? A tendência é melhorar. A Europeia acabou de fechar uma legislação que restringe, pelo menos, a captura de dados
de imagem. Então, exato. Então a tendência é melhorar, mas a gente sabe como funciona e que tem sempre que estar de olho, né? Eu gosto de falar que tem sempre que estar de olho. João, para a gente fechar aqui, se tiver uma coisa que os nossos ouvintes, quem está nos assistindo, deva pensar a partir de hoje, o que seria esse? Legal, cara. Eu falo nas palestras e reitero aqui. Eu acho que as melhores experiências são aquelas que nos gerarem emoções e reações, tá? Não existe uma experiência importante que não tenha te gerado pelo menos algum sentimento legal. Seja ela positiva ou negativa, tá? Mas vamos tratar sempre o principal é pro positivo. As boas experiências são as marcas que ficam, as grandes marcas, os grandes players, eles são aqueles que provêm uma experiência melhor para o seu cliente. E a gente, inclusive em relações pessoais, gosta de quem nos gera experiências interessantes. Então, a partir do momento que a gente colocar o cliente, ou a nossa esposa, ou o nosso amigo, ou enfim, no centro, relações pessoais e profissionais, a gente sempre vai tá acertando. Acho que prover boas experiências sempre vai ser uma das grandes virtudes do ser humano. Obrigado, João. Obrigado por estar com a gente aí nesse Startup Summit. Eu que agradeço, foi uma honra.